Empresas do Vale na TV, um programa que apresenta o desenvolvimento em nossa região. Olá, amigos. Tivemos a oportunidade de estar em contato com Leandro Carnal, graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, com doutorado na Universidade de São Paulo. Dedicou mais de 30 de seus 53 anos a dar aulas. Com 7 livros publicados, lançou recentemente Felicidade ou Morte, que tem como coautor o filósofo Clóvis Barros Filho. A obra examina as modificações ocorridas na definição da felicidade ou de felicidade em diferentes épocas e sociedades. Vem se consagrando como um dos mais brilhantes pensadores brasileiros em palestras e comentários nas redes sociais que tratam cumprir com originalidade de temas como felicidade, amor, ódio, tolerância, radicalismo, religião, política, Deus e o diabo. Desde que chegou a São Paulo, trabalha como historiador da América colonial, história cultural e das religiões, além de alguns livros publicados sobre os Estados Unidos. Bem, amigos, estamos ao lado do palestrante Leandro Carnal. Quem o não conhece? Ele é historiador brasileiro que atualmente ministra aulas na Unicamp na área de História da América. É um dos nomes mais requisitados quando o assunto, a pauta é transformações da sociedade brasileira. Trabalha há muitos anos com capacitações para professores da rede pública. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Em paz? Tudo. Carnal, você vai fazer e vai palestrar estratégias de sobrevivência em um mundo globalizado. Você poderia sintetizar? Sim, nós vamos trabalhar sobre como está o mundo atual, este mundo urbano que nós trabalhamos hoje, não todos os mundos, mas este mundo urbano. Nós vamos tratar como hoje jovens e adultos interagem, como funciona este mundo, para depois começar a falar de passos em relação ao nosso aumento da capacidade de interação com este mundo. Então, falar de dicas importantes de comunicação, de dicas importantes de linguagem, de comportamento, de projeção sobre educação, que são importantes para que aumente minha capacidade de interagir neste mundo globalizado, rápido, dinâmico, de transformações quase além da nossa imaginação. Bom, vamos aproveitar a oportunidade que a gente está nessa crise. Qual é a sua posição com relação a essa situação do país? Bom, crises historicamente sempre passam. Vocês podem pensar do ponto de vista metafórico como doenças. Só há 2 destinos para uma doença, ou ela passa ou o doente passa. Nos 2 casos, ela não é permanente. Então, nós temos a chance de estar vivendo a superação, o início da superação da crise econômica. Teremos agitações políticas mais ou menos intensas pelos próximos anos, mas a pergunta é se você que me escuta, se você que me vê, não saiu para trabalhar normalmente, não cumpriu sua agenda de compromissos, não continuou estudando apesar de toda a crise. Ou seja, se nós não estamos parando, é porque, de fato, apesar da crise política e da crise econômica, apesar do número de quase 12 milhões de desempregados, muitos de nós continuam, e os que estão fora do mercado de trabalho estão lutando para conseguir voltar a ele. Então, existe uma crise. As crises são passageiras e é muito importante para as pessoas planejarem o que estarão fazendo ou o que farão quando terminar essa crise. Bom, dentro dessa pauta, você acredita que o governo PT usou a máquina para se beneficiar ou beneficiar-se durante esse período de 12 para 14 anos para perpetuar? Acredito que o governo do PT fez isso, o governo de Temer faz isso, Fernando Henrique Cardoso fez isso. Antes dele, acredito que os presidentes todos, desde Deodoro, antes dele Dom Pedro II, acredito que todos os governantes do país, desde Tomé de Souza em 1549, todos eles subiram ao poder para usar a máquina a favor de algum projeto. A corrupção, o nepotismo, o uso da máquina
máquina iguala os presidentes do Brasil, todos, sem exceção, desde o início da República e desde o início da colônia. Então, sim, a frase é verdadeira, ela só é parcial. Cabe a nós, cidadãos, que sejam punidos pela pressão popular e pela justiça, que sejam punidos todos os governantes e todos os casos de corrupção, seja o desvio de merenda aqui em São Paulo, seja a quebra da Petrobras ou a eliminação do poder da Petrobras. Tudo tem que ser investigado para que nenhum governo, seja ele de qual partido for, possa continuar fazendo essa malversão de fundos públicos. Então, acredito que cabe a nós, eleitores, e cabe à justiça, que a gente esteja muito atento a isso, porque senão, com outros nomes, com outra coloração política, com outros partidos, o roubo continua. Os canalhas precisam do nosso silêncio. Para acabar com isso, a gente tem que continuar com essa pressão e com o voto consciente sempre presente. Para finalizar, qual é o caminho, na sua capacidade, de que o Brasil vai retornar a ser um país estável, financeiramente bem e com emprego voltando? Acredito que a crise econômica possa estar terminando. Acredito que nós temos um potencial imenso, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país com o tamanho das nossas terras agriculturáveis, com recursos não esgotados, um país que tem uma população concentrada na faixa ativa, ou seja, entre 20 e 50 anos. A maior parte da pirâmide brasileira está hoje entre 20 e 50 anos. Isto é um potencial histórico muito grande. Não somos uma população envelhecida como a Europa, onde necessariamente não há mais gente contribuindo nem para a Previdência, nem para o mercado. Um país que tem divisões, mas não tem o tipo de fundamentalismo religioso que existe, por exemplo, em algumas áreas do Oriente Médio. Este país tem um grande potencial de crescimento. Acho que nós temos que passar essa turbulência política que talvez nos traga consciência, nos traga um voto mais consciente. Acho que o que vem pela frente pode ser muito melhor do que o que estava. Não acho que nós vamos atingir, como nenhuma sociedade humana atinge, o paraíso. Mas como diz o João Coutinho, não chegaremos ao paraíso, mas temos que lutar para não descer ao inferno. Isso é mais ou menos o que se espera de um governo e de uma sociedade. E é isso aí, a gente agradece ao Leandro Carnal por essa oportunidade, fico muito feliz de estar presente e ouvir o que é positivo para todos nós. Eu é que agradeço e boa tarde para todos os nossos ouvintes. Empresas do Vale na TV. Um programa que apresenta o desenvolvimento em nossa região.